Olá pessoal, bem-vindos a mais uma dica de cesta. Hoje a gente vai fazer uma peça, vai fazer um avental diferente, um avental sem molde, ou seja, é feito com um quadrado. Eu defini o quadrado de 75, por quê? Porque os nossos tecidos têm 1,5 m e assim eu posso cortar duas partes para fazer dois aventais ou a frente e verso do mesmo avental. Então eu escolhi 75. Eu tenho aqui dois quadrados de 75, um tecido de limão e um poazinho rosa para compor, para combinar aqui nessa coleção. Todos esses tecidos você encontra aqui na Center Panos Blumenau. Eu vou fazer as 4 alças já, então eu tenho duas alças que vão na cintura, que eu posso deixar uma abertura. Então aqui eu costurei faixas de 8 centímetros, pode ser menor, pode ser de 7, vai a gosto. Eu fechei de um lado e toda a lateral, deixando aberto aqui num dos lados em dois deles. Em outros dois, eu preciso que as duas pontas fiquem fechadas. Então, eu vou dar uma diquinha para vocês de como que a gente faz isso daqui. Então, eu pego aqui a minha faixa e eu cortei ela por 75. Também usei a metade do tecido. Depende também do tamanho da pessoa, depende, né, da forma que usa. Então, isso é uma questão também de ajuste. Mas aqui eu deixei bem grande, 75 o tamanho das alças. Então, aqui vou dobrar no meio, direito com direito. Vou costurar aqui, vou virar para trás e vou fazer a mesma coisa no final, porém com detalhe. Já viro, vou fechar toda a lateral. Aqui eu tenho um detalhe, antes de terminar, eu vou deixar uma aberturinha aqui na lateral, quase no final. Então, eu levanto aqui e vou deixar essa abertura aqui onde ficou o fio e continuo minha costura. Então, eu tenho agora os dois lados fechados. Tirar aqui a parte da orelha para ficar mais limpinho. Vou cortar o cantinho aqui, cuidado para não pegar a costura. Do outro lado, dessa forma. Agora, por onde eu deixei a abertura, eu vou desvirar com a ajuda do desvirador ou passador de elástico. Vou utilizar o passador de elástico. Então, eu vou lá no fundo. E vou desvirar. E aqui, esse restinho também, puxo pra fora. Então, aqui, a abertura ficou aqui na lateral. Vou passar no ferro, agora, alça. Essas duas alças aqui, que são as alças de cima, que tem o fechamento dos dois lados. Eu vou passar uma costurinha ao redor para fechar o buraquinho também, para fazer um pesponto. Agora a gente vai fazer o bolso. O bolso do avental, eu tenho aqui dois quadrados de 18 centímetros. Eu vou costurar direito com direito, deixar uma aberturinha bem pequenininha e vou desvirar. Eu comecei a minha costura não na ponta, porque a abertura eu quero deixar na parte reta. Eu não quero deixar a abertura no canto, nunca deixo a abertura no canto do trabalho para desvirar. Agora eu vou decidir de que forma que eu vou botar esse bolso. Ele vai ficar em cima do estampado, então se eu colocar assim, ele vai ficar dessa forma. Eu acho que assim ele vai ficar um pouco escondido. Então, se eu colocar ele nesse sentido e dobrar a parte do limãozinho, eu acho que aparece mais o rosa. Então, eu vou passar uma costura agora nessa parte aqui. Virei 10 centímetros, ele fica 5 centímetros aqui aproximadamente. E esse tanto aqui eu vou passar uma costura. Essa costurinha aqui, quando a gente faz um tecido mais liso, a gente pode fazer um ponto decorativo, também fica bem legal. Eu já tenho o bolso, agora eu vou preparar o detalhe da parte da frente. Como eu tô com 75 centímetros, eu vou deixar com 75 para que a costura da barra fique dupla. A costura da barra dupla vai deixar ele um pouco mais estruturado na parte de baixo, mas eu também poderia tirar um pedaço desse para colocar uma barra. Eu vou botar uma barra de acabamento, essa barra tem 8 centímetros. Eu vou costurar uma barra de acabamento aqui e uma na outra lateral. Então, para sobrepor, eu vou riscar aqui no meu tecido 6 centímetros, que é onde eu vou posicionar
a minha faixa para costurar e depois desvirar. 6 centímetros aqui, vou riscar todo esse lado. Coloco do lado encostado nesse risco que eu fiz de 6 centímetros. Agora eu tombo, vou vincar aqui, porque agora eu vou riscar o outro lado, 6 centímetros também. E aqui eu vou fazer o mesmo processo. E tombo para o outro lado. Então, eu fiquei com 2 lados com barras. Eu vou passar no ferro e vou limpar essas sobrinhas aqui. A parte do topo já tá pronta, 2 lados com barra. Agora, aqui na parte onde não tem faixa, que é a parte de cima do meu avental, eu vou colocar o bolso. O bolso eu coloquei 5 centímetros da lateral e a 22 centímetros da outra linha. Então, agora eu vou costurar só a partezinha rosa, onde vai ficar aberta a parte de cima do bolso. Pra gente colocar as alças, a gente vai deixar aqui, lá da borda, 12 centímetros. E posiciona as alças. Colocado o bolso, colocado as alças, agora a gente vai fechar todo o avental. Vai botar o forro 75 por 75, onde eu vou colocar direito com direito, vou alfinetar e vou costurar toda a volta. Para desvirar, eu vou fazer uma abertura e eu vou fazer essa abertura em cima, no peito, porque é onde eu vou costurar depois o detalhe. Então, assim, eu não preciso fechar a mão, também não preciso fazer um rebatido ao redor. Então, onde eu tenho aqui costuradas as faixas é a parte da frente e embaixo. E aí, na parte de cima, então, na parte oposta, eu vou fazer uma aberturinha para desvirar. Posso deixar a abertura antes? Pode, não tem problema nenhum. Com a nossa dobrinha organizada. Organizando os cantos para não ficar grosso, para o cantinho ficar bem pontudo. O nosso avental tá quase pronto, agora a gente só precisa fazer a dobrinha de cima do peito, onde a gente vai marcar e colocar as alças. Então, aqui eu tenho a minha abertura, que tá ali. Eu vou dobrar e ela vai ficar bem escondidinha. Eu tenho 15 centímetros. Vou passar uma costura aqui embaixo, no triângulo. Depois que eu terminei aqui, o V, eu já viro para a parte de cima, onde eu também vou pespontar, mas eu já coloco as minhas alças. Então, eu pego aqui, coloco embaixo as alças que estão finalizadas dos dois lados, então na parte de trás não tem problema que ela apareça. Então, desci aqui ela uns 2 centímetros abaixo e já aplico a outra. E assim ficou o nosso avental finalizado. Uma graça, sem precisar molde, sem precisar nada, a partir de um quadrado de 75 por 75. Então, eu tenho as minhas alças laterais, as minhas alcinhas em cima, a parte superior, o bolsinho, o detalhe aqui embaixo. Esse detalhe também não é obrigatório, eu coloquei em cima esse detalhe, essa barra, para dar um efeito diferente, para dar um acabamento, fazer realmente uma barrinha para ficar com mais detalhes. Espero que tenham gostado da dica de hoje, uma peça super prática, rápida, boa de vender e também pra gente se sentir melhor e se sentir mais bonita na nossa cozinha. Um beijo e até semana que vem na próxima dica de sexta.